tem gente tão imbecil, tão ignorante, que ainda... mansplaining, que é o homem explicar o feminismo pra mulher. Olá! Eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindo para mais um... Eu acho que o nazista, tinha que ter o partido nazista. São fáceis, porque elas são pobres. Ainda bem que a natureza criou esse morto chamado coronavírus. Eu tô empolgado agora, fiquei empolgado, hein, mano. Fala a verdade, irmão. Você é muito foda, irmão. Ninguém chegou onde você chegou sendo ruim ou burro. Nem quem ganhar, nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Eu não falo inglês, mas quero dar um recado aqui para o mundo. O mundo nunca esteve tão cheio de gente fraca, com poder demais, gente vazia com voz, gente burra com influência, gente tóxica com seguidores. Esse é o maior perigo do nosso tempo. Não é a tecnologia, não é a inteligência artificial, não é o colapso financeiro. É o poder retido na mão de idiotas. Você já reparou como, quanto mais vazia é a pessoa, mais barulho ela faz quando tem poder? Vivemos numa época perigosa, porque nunca foi tão fácil dar palco para quem não tem nada a dizer. Nunca foi tão fácil dar poder para idiotas. E quando idiotas ganham poder, prepare-se para ver o pior do ser humano em exposição. Hoje eu vou ter que falar sobre essa merda. Sobre o grande erro da sociedade moderna: entregar poder, voz e influência nas mãos de gente pequena. O poder não muda as pessoas, ele revela. Existe um ditado antigo que diz: quer conhecer alguém de verdade, dê poder a ela. O poder não transforma, o poder escancara. Gente frustrada usa poder para humilhar. Gente vazia usa poder para se exibir. Gente amarga usa poder para descontar suas dores em cima dos outros. E é exatamente esse o perfil de muitos que hoje estão em destaque. Pequenos de alma, grandes de ego. Não conquistaram respeito, conquistaram visibilidade e confundem audiência com autoridade. Porque os idiotas chegam ao poder. Simples, porque o jogo mudou. Antes era preciso mérito, caráter e inteligência. Hoje, basta gritar mais alto, basta lacrar, basta viralizar uma idiotice qualquer. Vivemos a era do espetáculo. Quem faz barulho ganha seguidor. Quem faz polêmica ganha espaço. E quanto mais inconsequente, mais atenção. A sociedade moderna está alimentando monstros. Gente despreparada emocionalmente, desequilibrada, com o microfone na mão. E o pior, com milhões ouvindo. O perigo disso tudo. Sabe qual é o problema de dar poder a idiotas? Eles não querem construir, eles querem destruir. Eles não querem servir, eles querem se servir. E quanto mais espaço você dá para esse tipo de gente, mais a cultura do ódio, da inveja, da superficialidade cresce. Eles não querem inspirar, eles querem humilhar, querem diminuir, querem controlar. Porque no fundo, sempre foram fracos demais para liderar com sabedoria. Eles preferem liderar pelo medo, pela arrogância, pela manipulação. Como identificar um idiota no poder? O idiota com poder é previsível. Ele quer controlar, ele quer humilhar, ele quer destruir tudo o que lembra ele do seu próprio fracasso. Ele usa o pouco poder que tem, não para melhorar o mundo, mas para alimentar o próprio ego doentio. São os chefes medíocres, são os líderes inseguros, são os influenciadores vazios, são os fofoqueiros profissionais, são os juízes da internet, gente que nunca construiu nada, mas que vive para destruir os outros. A sociedade dos fracos. E qual o resultado disso? Uma sociedade fraca, ambientes adoecidos, pessoas com medo de serem elas mesmas, gente talentosa se escondendo, gente boa desistindo, enquanto o palco fica para os medíocres, porque eles são barulhentos, eles não têm vergonha, eles não têm limites, eles não têm ética. E quem não tem nada a perder, joga sujo sem pensar duas vezes. Ah, mas se você chegou até aqui e não entendeu
que ou a quem está sendo direcionada a crítica, vamos lá, vamos falar sobre os tipos de idiotas que o mundo está aplaudindo. Seria uma lista interminável listar os nomes mais comuns hoje em dia de tipos de idiotas com palco, mas vamos trazer aqui um grupo geral. Vamos lá, o primeiro grupo, o coach da arrogância disfarçada de sabedoria. Eu mereço, família! Eu mereço, família! Eu mereço, família! Eu mereço, eu mereço! Eu mereço! Popcorn, ice cream, sinners. Eles não ensinam nada, eles não inspiram nada, só vomitam frases prontas enquanto humilham quem está começando. Uma frase típica é: se você não é rico é porque merece ser pobre. E o mundo aplaude, porque ele mostra aquilo que muita gente frustrada queria ser, um arrogante com dinheiro. Aí, seguido disso, temos o influencer polêmico profissional, um bando de babaca que cresceu causando ódio, intriga e desrespeito, e vive à custa da crise e de guerras de internet. Você fala. Yeah, do you want to talk in English now? Let's speak okay, in okay, English. let's go to debate in English, so. Okay. Okay, we can make it. We can because make my it. English, you said that is very bad, so let's make it. Patrão tirano. Ele lidera pelo medo e não pelo respeito. Ele faz da empresa um campo de guerra emocional. Ele fomenta intrigas, ele fomenta discórdia, coloca funcionário contra funcionário, instiga fofocas, mentiras e manipulação. E uma frase típica é: aqui é assim. Quem não aguenta, pede pra sair. E mesmo que essa frase nunca tenha sido dita, ela implicitamente está em todo o discurso do líder tirano. Ou melhor, do patrão tirano. Até porque o líder não é uma posição dentro de uma empresa. O líder é um traço de caráter. Outro grupo muito interessante de babaca com palco seria o guru tóxico. Ele usa a espiritualidade para se colocar acima de todos. Esse é um dos piores tipos de babacas e idiotas com palco. Ele cria discípulos e não alunos. E uma frase muito típica é: se você não entende, é porque não está no meu livro. Então ele te rebaixa, ele te denigre, ele estabelece um limite entre você e a compreensão, onde só ele é o dono da verdade. Irmão, meu pastor é Jesus, tá amarrado. Esses são os novos ídolos de um mundo doente. Eles não inspiram, eles não educam, eles não constroem nada de valor. Só existem porque alguém está aplaudindo. E se você alimenta esse tipo de gente, cuidado. Talvez o problema não seja só eles. Talvez o problema seja também você. Mas para todo confronto, todo conflito, toda crítica direcionada a um monte de idiotas, eu me sinto na obrigação de trazer a verdadeira integridade que o ser humano pode desenvolver nesse espectro de evolução. A verdadeira autoridade não precisa gritar. O mundo está precisando de outro tipo de liderança. Liderança que não nasce do ego, que não nasce da necessidade de aparecer, que não nasce da arrogância, mas da sabedoria, da experiência, do exemplo, do silêncio que constrói mais que 1000 gritos. Porque o verdadeiro poder é invisível. Ele não se impõe, ele se manifesta através de respeito, de valores, de atitudes. A grande virada quer saber como se combate um idiota com poder? Com postura, com verdade, com coragem. Não é se igualando a ele, não é brigando no mesmo nível, não é aceitando, não é aplaudindo, não é se calando. O idiota não suporta desprezo, não suporta ser ignorado, não suporta perder o palco, porque o idiota precisa de plateia, e sem plateia ele morre no próprio vazio. Então, da próxima vez que você ver um idiota ganhando poder, não se assuste, o mundo sempre terá idiotas. O problema real é que quando pessoas inteligentes, conscientes e de valor ficam caladas. Se você quer um mundo melhor, não basta criticar os idiotas, você precisa se tornar tão bom, tão forte e tão preparado que a voz deles não te alcança, porque o barulho deles só existe quando os verdadeiros gigantes ficam em silêncio. A pergunta que fica é: você vai ser plateia deles ou vai ser protagonista da sua própria história?